Olá pessoal, dando continuidade aqui na sala de cadeia de Markov, vou tentar mostrar para vocês um exemplo, um exemplo prático, né, de uma modelagem de um processo, de um processo estocástico de cadeia de Markov. Então, vamos supor que eu tenho um estoque de peças e eu vendo essas peças. Diariamente, eu vou tendo uma certa quantidade de venda e eu vou, ao fim do dia, observando como está meu estoque. Quando esse meu estoque zerar, eu vou pedir para o fornecedor que ele envie a quantidade N de peça, né, para repor todo o meu estoque. Tá? Então eu começo com uma quantidade N, né, e ao longo do tempo eu vou, essa minha quantidade aqui ela vai diminuindo. Né? Desenho bem feio, mas só para a gente entender aqui, né? Ao longo do tempo isso aqui vai diminuindo, né? Até zerar. Quando zera, eu espero 2 dias, né? E aí meu estoque ele é completado de novo, né? Então venho aqui e completo meu estoque de novo, né? E aí começa tudo de novo, né? Os compradores eles chegam para fazer compra, né? Conforme um processo, vamos admitir aqui, nesse caso, conforme um processo de Poisson. Então, diariamente vai chegar uma quantidade de pessoas comprando peças, onde essa quantidade ela é aleatória e ela depende só daquele dia e de um por um dos clientes, né? Não importa quantos já chegaram, quantos vieram ontem, anteontem, isso não vai influenciar, né? Então tem ali um processo de Poisson. E o que eu quero modelar? Eu quero modelar o que eu quero encontrar, eu quero calcular. Eu quero calcular qual é a probabilidade de eu observar meu estoque e verificar que tem uma quantidade N de peças, ou que tem uma quantidade N menos 1 de peças, ou uma quantidade N menos 2 de peças, até chegar no zero. Em outras palavras, eu quero a minha função densidade de probabilidade para esse processo estocástico. Então, esse meu processo estocástico é observar o número de peças, né, em estoque. Então, quantas peças eu tenho em estoque nesse meu processo. Né? Então, primeira coisa, quais são os possíveis resultados do meu experimento? Os possíveis resultados do meu experimento vai ser quantas peças eu tenho em estoque. Então, no mínimo, eu vou ter zero, né? E no máximo eu vou ter ali a quantidade N. Então esses são meus possíveis resultados, números inteiros de 0 até N. Esses possíveis resultados é o que a gente chama em cadeia de Markov de estado. Então eu vou ter o estado 0, o estado 1, o estado 3, 4, 5, 6, até o N, que é exatamente os possíveis resultados. Né? Então usando aquela representação gráfica, né, eu vou ter isso aqui. O estado 0, o estado 1, o estado 2, né? E assim vai até o estado. Vou botar o contrário, né? Ficar melhor. Para fazer um pouco mais de sentido, para a gente botar o contrário. Então vou ter o estado N, o estado N menos 1, estado N menos 2, né? Isso vai até chegar no estado 1, estado 0. Além disso, a gente diz que demora 2 dias para repor, né, o meu estoque. Então, se demora 2 dias para repor o estoque, eu tenho ali os 2 dias que os estados, né, que representam que eu estou no primeiro dia de espera e o segundo dia de espera. Então, vou dizer aqui que eu tenho, vou chamar D1, primeiro dia de espera. Eu vou dizer que tenho D2, que é meu segundo dia de espera. Eu observo diariamente. Então aqui é meu processo, ele é discreto, né? Então uma cadeia de Markov a tempo discreto.
E as mudanças de estado, né? Então eu estou no N, eu posso vir para o N-1, posso ir para o N-2, né? E assim vai até o zero. Eu posso continuar, inclusive, no próprio N, né? Deixa eu aparecer bem aqui para não confundir, né? Então essas são as opções que eu tenho, né? Eu também poderia dizer que eu posso ir do N para o D1 e o ND2. Assim, a risca, eu preciso definir todas as transições do N para todos, para ele mesmo e para todos. Pelo exemplo que a gente passou, eu não posso ir para o D1, para o D2 a partir do N, porque o D1 e D2 são dias de espera, né? Então, para ir para o D1, eu preciso estar com o estoque zerado. Aí eu vi que o estoque está zerado, aí daí é que eu vou para o D1. Estando no D1, eu vou para o D2. Né? E depois do D2 é que a gente vai, digamos que retornar. Depois do D2, o fornecedor chega e me entrega as N peças e eu volto para cá. Então do N eu posso ir para qualquer estado, do N-1, N-2 até o zero. Do zero eu posso ir para o D1, do D1 para o D2 e do D2 eu volto para o N. Do N-1, a mesma ideia do N, né? Vou usar outra cor aqui só para ficar fácil. Eu posso ir para o N-2, né? Posso ir para o 1, posso ir até o 0. Só não vou poder ir para o D1 nem para o D2. E obviamente eu também não vou poder ir do N-1 para o N. A risca, essa transição, a seta eu precisaria colocar e a probabilidade dela seria 0. É 0 a probabilidade. Se eu estou no N-1, o meu N é 10. Eu tenho 8 peças. Qual a probabilidade de que amanhã, quando eu for observar, eu tenha enchida para 10 de novo? É 0 essa probabilidade. Porque mesmo que hoje zerasse, eu vendesse tudo que eu tenho, o meu fornecedor não consegue me entregar as coisas já no próximo dia, né? Então não tem como eu já voltar pro N. Então essa transição aqui a gente não coloca, certo? Para facilitar mesmo a visualização, a gente não coloca. Como ela não existe, ela é 0. Quando nós formos preencher a matriz, aí na matriz, nesse elemento n-1n da matriz, a gente coloca 0 lá, né? Então n-1 assim. A mesma coisa o n-2. O n-2 ele pode ir para qualquer um antes dele, né? Até o 0. Ele não pode ir para o D1 nem para o D2 direto. E também não pode ir para nenhum antes acima dele, né? Não pode ir para o N-1, para o N e assim por diante, né? Se eu estou no 1, eu só posso ir aqui para o 0, né? Eu posso continuar no próprio 1, assim, esquecendo de botar, né? Eu posso continuar nos próprios, né? O N-2 eu posso continuar no N-2. Aí hoje eu não fiz venda, eu estava no N-2 e hoje eu não fiz venda nenhuma. Então eu continuo. Peraí que tá. Então eu continuo no N-2. Minha coisa, eu estou no N-1. Hoje eu não fiz venda nenhuma. Então eu continuo no N-1, né? Isso vai. Então essas são as possibilidades de transições, né? A gente pode fazer um pequeno resumo aqui, da seguinte forma: do N até o 1, né? Eu posso ir para qualquer coisa menor, né? Vou botar assim: se o meu I é igual de N até 1, eu posso ir para um J que vai ser qualquer coisa menor do que I. J menor do que I, para ficar mais bonitinho, para ficar. Tenho meu I, né, que é o que eu tô agora.
Então eu posso ir para um J, botar menor ou igual porque tem o retorno. Eu posso ir para qualquer J menor ou igual a I e maior ou igual a 0. Posso ir para qualquer um desses aí, certo? Então se eu estiver aqui no N, eu posso continuar no próprio N e posso ir para o N-1, N-2, você vai. Se eu estiver no 1, eu posso continuar no próprio 1, meu I1, estou no estado 1. Posso continuar no próprio 1 ou posso ir para o J, que vai ser o 0, que é menor. Né? Se eu estiver no 0, o 0 não está nessa regra aqui. Essa é a minha regra para o I de N até 1. Né? Se meu I for 0, eu só posso ir para o D1. Né? Se o meu I for D1, eu só posso ir para o D2. E se meu I for D2, eu só posso ir para o N. Tá? Então esse aqui é um resumo. Inclusive se eu for elaborar para um algoritmo para preencher essas probabilidades, para preencher a minha matriz, essas seriam as minhas regrinhas. Se o I de N até 1, eu posso mudar para I para o J que está entre I e 0. Se meu I for 0, eu só vou poder mudar para o D1. Se meu I for D1, só posso mudar para o D2. Se meu I for D2, só posso mudar para o N. Então aqui diz quais transições são diferentes de 0, certo? Só que além de encontrar quais transições são diferentes de 0, eu preciso também calcular as probabilidades. Né? Então, as minhas probabilidades, quais vão ser? Nesses casos aqui, esses 3 de baixo, a probabilidade vai ser 1. Certo? Se eu estiver no 0, eu vi que meu estoque está vazio. Eu vou ligar fornecedor e amanhã eu vou passar o D1, meu primeiro dia de espera. Não tem outra opção. Eu não fico, vi que tem 0, não vou ligar hoje, vou ligar só amanhã. Não existe. Se eu tiver no 0, no outro dia eu vou para D1. Então a probabilidade aqui, então para esse caso aqui, a probabilidade de estar no 0 e ir para o D1 é igual a 1. Mesma coisa aqui embaixo. Se eu estiver no dia 1, no outro dia, com certeza eu vou para o dia 2, para o segundo dia de espera. Probabilidade 1. E se eu estiver no dia 2 de espera, com certeza no outro dia eu vou estar com meu estoque cheio. Meu estoque cheio e probabilidade 1. Então essas são as probabilidades. De novo, se fosse meu algoritmo, eu ia lá na minha matriz, eu ia vendo os valores de I e J e preenchendo conforme isso aqui. E essa parte já está preenchida. A parte de cima que eu preciso definir. Só botando isso aqui no gráfico, então o que a gente está dizendo aqui é que é o seguinte. Essa transição bem aqui, ela é probabilidade 1. Essa aqui, ela também é probabilidade 1. E essa aqui do D2 para o N, ela também é probabilidade 1, certo? Então essas 3 transições são as 3 linhas de baixo aqui. E as outras transições? Todas as outras entram aqui no primeiro caso. Entram aqui nesse caso. Qual é a probabilidade aí nesse caso? Então a probabilidade nesse caso vai ser o seguinte. Então qual é a probabilidade? Vou botar aqui assim para a probabilidade de eu estar no I e ir para o J. Já nessa condição, né, de J entre I e 0. Então o que vai ser? Eu estou no I e vou para o J. Então eu estou no I 10. Eu vou para o J 9. Para ir do 10 para o 9, o que precisa? Preciso fazer uma venda. Ou seja, um cliente tem que chegar lá e comprar, né? Eu posso estar no 10 e continuar no 10, né? Como isso ocorre? Eu estar no 10 e continuar no 10. Quando naquele dia não chega ninguém para fazer uma compra. Eu posso estar no 10 e ir para o 7. Como é que eu vou do 10 para o 7? Quando naquele dia chegam 3 clientes. Aí eu faço 3 vendas. Admitindo que cada cliente compra só uma peça, tá? Observação aqui. Admitindo que cada cliente só compra uma peça. Então, chegaram 3 clientes, 3 peças levaram. E aí eu fui do 10 para o 7.
Então, essa minha probabilidade de mudar do I para o J depende dessa diferença de IJ. Essa diferença IJ vai me dizer quantos clientes chegaram naquele dia. E o que a gente definiu no início? A gente definiu que os clientes chegam conforme o processo de Poisson. Então, do I para o J vai ser exatamente a probabilidade de ocorrer um processo de Poisson, né? De ocorrer tantas vendas conforme a Poisson, onde o número de ocorrências é o que? É I menos J, certo? Então, se a gente lembrar lá do processo de Poisson, né? O que a gente vai fazer então? A gente vai lembrar lá do processo de Poisson. Então, eu peguei aqui o slide só para a gente lembrar. Então, o processo de Poisson. Aqui em cima eu tenho minha função distribuição de probabilidade, né? Quando eu vou acumulando uma quantidade menor ou igual a K. O que eu quero não é o acumulado, eu quero um valor exato. Ocorrer exatamente K. Onde esse K é o que? É a diferença do I com J, I menos J. Esse é o meu K. Quantas ocorrências tiveram naquele dia. E o meu tempo é de um dia. Então essa aqui vai ser a expressão que vai me dar a probabilidade em cada termo, né? Então voltando aqui, esse PIJ vai ser o que? Exponencial de menos lambda 1. Eu estou admitindo aqui a unidade dias, e é um dia a minha unidade, né? Então vai ser exponencial de menos lambda 1, aí não vou nem colocar 1, vezes o que? Lambda 1, não vou colocar 1, né? Elevado a K. O que é meu K? I menos J dividido pelo K fatorial, dividido por I menos J fatorial. O I e o J eu conheço, o meu T é 1. O que eu preciso? Eu preciso só o lambda, que me diz a taxa média de clientes que chegam na minha loja por dia, né, para fazer compra. Aí de onde eu vou levantar esse valor? Eu vou levantar esse valor por exemplo, do meu log de vendas. Então, no dia ontem, quantos eu vendi? Anteontem, quantos eu vendi? Antes de ontem. E assim vai. Então, eu pego ali, digamos que meu último ano de venda, e vejo quantos eu vendi em cada dia. Tiro a média. Média aritmética simples mesmo. De quantas peças eu vendo por dia. Vai ser exatamente o meu lambda. E aí, então, eu consigo fazer esse cálculo para todas essas transições aqui, né? E como eu consigo fazer o cálculo para todas essas transições, a gente consegue montar a nossa matriz de transição de um passo, né? Então, nossa matriz de transição de um passo. Essa é a matriz quadrada, né? De n até 0, de n até 0, usando essa ordem aqui. Eu poderia fazer o contrário, de 0 até n, não tem nenhum problema, tá? Preferi usar essa ordem, de n até 0. Na verdade é de n até 0, né? Tô esquecendo dos outros dias lá. Além do 0, eu tenho também o D1 e eu tenho o D2, né? Que é a mesma coisa, eu tenho o D1 e eu tenho o D2, né? Então minha matriz vai ser assim. Minha matriz, na verdade, ela é n mais 2 por n mais 2, né? Que eu tenho ali, na verdade, n mais 3, né? Porque tem o 0, tem do 1 até o n, tem o 0, D1 e D2, né? Então n mais 3 por n mais 3, esse é o tamanho da minha matriz, né? Aí o elemento n por n aqui, né? Esse elemento n por n significa o que? Meu i é n, meu j é n. Não fiz nenhuma venda nesse dia, né? E eu tô o que? Nesse primeiro caso aqui, né? Então, a minha probabilidade que eu vou colocar aqui é exatamente essa, certo? Só que o meu índice aqui em cima vai dar o que? Vai dar 0. Vai dar 0 aqui em cima, vai dar 0 aqui embaixo, que o fatorial vai dar 1. Esse termo todo vai dar 1, vai ficar apenas exponencial de menos lambda.
exponencial de menos lambda é a probabilidade do n para n. O próximo elemento aqui é do n para o n menos 1, né? Então meu i é n e meu j é n menos 1. Então significa que eu fiz uma venda naquele dia. É essa expressão, só que vai dar 1 aqui e vai dar 1 aqui embaixo, certo? Então vai ser exponencial de menos lambda. Eita, que tá feio isso aqui, né? Exponencial de menos lambda vezes lambda, né? E assim vai. O próximo, o n menos 2. No n menos 2, aqui em cima vai dar 2 e vai dar 2 aqui embaixo, né? Então vai ser exponencial de menos lambda vezes lambda ao quadrado sobre 2. E assim vai. Até eu chegar aqui no zero. Quando eu chegar no zero, então meu i menos j, meu in, meu j zero. Então vai ser exponencial de menos lambda elevado a n, né? Vai ser exponencial de menos lambda. Ficou pequeno aqui, né? Vai ser exponencial de menos lambda elevado a n sobre n fatorial. Então esse termo aqui vai ser o que vai ficar bem aqui no... Ficou grande, mas vocês entenderam, né? É o elemento do n para o zero. Do n para o d1 não existe essa possibilidade, né? Não existe essa possibilidade. Essa probabilidade aqui vai ser zero. E do n para o d2 também não existe essa possibilidade. A probabilidade aqui também vai ser zero. E assim a gente vai preenchendo todo mundo. Na outra linha, que é a linha do n menos 1, né? Do n menos 1 para o n, não pode, né? Não pode aumentar. Então vai ser zero. Do n menos 1 para n menos 1, então significa que não tive venda nenhuma naquele dia. Vai dar só exponencial de menos lambda. E assim a gente vai preenchendo todos os elementos da minha matriz conforme essa regrinha, conforme isso que a gente definiu aqui em cima, conforme o que está definido aqui, né? Então, quando eu trabalho com cadeia de Markov, em muitas situações a gente encontra ou a representação gráfica aqui em cima, né? E aí na representação gráfica a gente bota as probabilidades ou a expressão de como calcular as probabilidades, ou a gente monta a matriz e mostra como calcular a matriz, e em muitas situações a gente coloca o esquema do algoritmo. Se i igual a n, pode mudar para cá, calcula a probabilidade assim. Se i igual a 0, pode mudar para esse, a probabilidade é aquela. Se não sei o que, se essa outra, tá? Então, em formato de algoritmo. E muitas vezes a gente encontra até os três juntos, né? Dependendo do trabalho que a gente está vendo, ou como para quem a gente vai apresentando os trabalhos, né? A gente pode inclusive mostrar as três situações. Todos os três representam a mesma coisa, tem a mesma informação, só que a gente vai construindo essas três formas de representar em conjunto, né? Porque uma forma de representar auxilia a outra. A primeira forma aqui, ela é mais visual, a gente entende melhor o comportamento e verifica melhor se não tem ali uma transição equivocada ou não, né? A segunda forma aqui de representar é melhor nesse aspecto de algoritmo, para definir as coisas. E a forma de apresentar de matriz é mais o formato de como as coisas vão ficar armazenadas lá na memória do computador para fazer as contas, né? Então, isso foi o que a gente viu até o vídeo passado, na aula passada, né? Então, aqui um exemplo. A partir daqui, o que eu vou calcular? Percebam que até aqui a gente só está dizendo, olha, a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que definir isso. Baseado na interpretação, a gente faz isso. A gente não fez nenhuma conta, a gente não usou nenhuma teoria, nada, né? A gente só montou.
O que que eu vou obter depois que eu tiver feito isso, que é o que vai ser na nossa próxima aula? O que eu vou obter vai ser as probabilidades, né? Então, as probabilidades que eu tenho aqui são aquela probabilidade P e J, que é a probabilidade de na minha próxima observação eu mudar para o J, dado que na minha observação atual eu estou no I, né? Isso aqui. O que eu quero saber é qual a probabilidade de eu estar no I, sem fazer nenhuma consideração, sem dizer dado que eu estou aonde, né? Então, minha loja lá está funcionando, né? Lá todo dia vendendo, quando zera, peça do fornecedor, passa 2 dias cheio que eu tá rodando, e eu vou escolher um dia aleatório e vou lá ver quantos eu tenho. Eu não sei quantos tinha ontem, não sei quantos tinha anteontem, não sei quando foi pedido peça pro estoque, eu não sei nada. Eu vou chegar lá, agora eu vou observar, é o básico. Qual a probabilidade de eu chegar e observar que tem 5 peças em estoque, tem 0 peças em estoque, que eu estou no dia D1, que eu estou no dia D2, que hoje é o dia, hoje encheu o estoque. Então, qual a probabilidade de eu estar no estado I? Isso eu não sei. Mas é isso que eu preciso para calcular, por exemplo, o número médio de peças que eu tenho no meu estoque. Para eu calcular a variância de peças que eu tenho no estoque. Digamos que cada peça que eu tenho em estoque, eu tenho um custo para manter aquela peça em estoque. Né? Então, se eu demoro muito para vender, eu enchi meu estoque, ele fica ali muito tempo, demora muito para vender, eu vou ter ali um custo alto porque eu preciso para refrigerar. Digamos, dependendo do que é a minha peça, do que é aquele produto que eu estou vendendo, eu preciso acondicioná-lo de uma forma adequada. E isso envolve um custo, envolve eu ter um local para armazenar, né? Envolve eu ter equipamentos para manusear aquele estoque. Né? Então tem um custo envolvido. O que eu quero? Quero calcular, por exemplo, o número médio de peças no meu estoque para eu ter um custo médio do meu estoque, para manter as peças em estoque. Para eu definir, por exemplo, se eu preciso aumentar o meu estoque, se eu preciso diminuir esse estoque, certo? Eu posso calcular, por exemplo, eu posso ter esse meu N pode ser tão pequeno e eu posso fazer essa rotatividade de ficar toda semana pedindo para o meu fornecedor me dar mais, que isso pode gerar um custo alto, porque normalmente para eu receber do fornecedor, assim, para eu receber do fornecedor, talvez seja necessário pagar um frete. Então, se meu N for pequeno e as minhas vendas são muito rápidas, eu estou praticamente todo dia pedindo para o fornecedor encher de novo meu estoque, estou praticamente todo dia pagando frete. Né? Então, era melhor aumentar esse meu N. Né? Então, qual é o custo médio desse frete? Então, tem várias coisas que eu posso calcular se eu conhecer essas probabilidades aqui, que são exatamente as probabilidades que eu vou ter pela minha função densidade e probabilidade. Então o que a gente vai ver agora é como calcular essa função densidade de probabilidade, tá? Voltando lá para o nosso slide que a gente estava usando na aula passada, então, né? Então nós vimos até aqui, dada a minha matriz de um passo, assim, lembrando, aqui a gente montou a matriz de um passo, certo? Que é aquela matriz de um dia para o outro. Se eu quiser em 2 passos, ou seja, em 2 dias, se hoje eu tenho I, qual é a probabilidade daqui a 2 dias eu tenho uma quantidade J? Eu vou pegar essa matriz de um passo e multiplicar ela para ela mesma. Se eu quero daqui a 10 dias, hoje eu estou no N, eu estou no valor I, qual é a probabilidade de que daqui a 10 dias eu vou estar num J ali? Então eu pego essa matriz, multiplico ela para ela mesma 10 vezes, né? E assim vai. Tem aquele esquema lá da equação do Chapman-Kolmogorov. Isso vai ser a minha matriz de N passos. Ou a minha matriz elevada à enésima potência. É potência de matriz, né? Sai multiplicando a minha matriz ela para ela mesma. Não é elevar cada elemento da matriz à potência, né? Então, o que eu quero calcular é minha função densidade e probabilidade. Como eu estou com
um caso discreto, né? Minha função vai ser discreta. Então a gente costuma representar, para poder fazer nossos cálculos, nossa função de densidade de probabilidade por um vetor. Vetor que aqui a gente aqui está usando o termo distribuição, tá? Mas de acordo com o que a gente viu, assim, depende do autor, né? Aqui está chamado vetor de distribuição de probabilidade, mas não é aquela distribuição da função de distribuição que acumula, tá? Seria mais a função massa ou função densidade. Seria mais não, é a função massa ou a função densidade de probabilidade, tá? Então, meu elemento zero do vetor, ele me diz qual é a probabilidade de estar no estado zero da minha cadeia. Meu elemento 1 do vetor me diz qual é a probabilidade de estar no estado 1. Meu elemento 2 me diz a probabilidade de estar no estado 2 e assim por diante. Se a minha matriz é n por n, meu vetor ele tem dimensão n. Vou ter n elementos lá. Nosso exemplo do estoque, a minha matriz era n mais 3 por n mais 3, né? Eu tinha n mais 3 estados, resultados possíveis. Então esse meu vetor vai ser de tamanho n mais 3. Cada elemento do vetor, a probabilidade de estar em um estado, de enxergar, de chegar ali no meu sistema e observar aquele determinado valor, certo? A ordem do vetor, a mesma ordem da matriz, a mesma ordem que eu escolhi aqui para a coluna, para as linhas, para a coluna, né? É a mesma ordem que vai aparecer no vetor. Outro ponto, esse vetor está indexado por esse n minúsculo aqui. Esse n minúsculo é o nosso tempo discreto, né? Tempo 0, tempo 1 e assim vai. Ou seja, como eu estou trabalhando com processo estocástico, nossos processos eles variam com o tempo, certo? Então, a minha função densidade de probabilidade, ela também varia com o tempo. Nesse nosso caso das cadeias de Markov, também cadeias de Markov estacionárias. Então, elas variam com o tempo enquanto elas estão no transiente e depois elas entram em regime estacionário quando elas param de variar com o tempo. Ou seja, quando a minha função de densidade de probabilidade ela fica estacionária, meu processo fica estacionário, e aqui estacionário no sentido amplo, né? Mas eu posso analisar tanto no tempo transiente quanto no tempo estacionário. Como isso é um vetor de probabilidades, todos os elementos têm que estar entre 0 e 1, e se eu somar todos os elementos do vetor, eu tenho que ter o valor igual a 1, que é a soma de todas as probabilidades tem sempre que dar 1, né? Eu quero encontrar, então, esse vetor é minha função de densidade de probabilidade, a minha função massa de probabilidade, e a partir disso eu posso fazer o cálculo que me interessar, né? Construir outro processo, uma variável aleatória usando essa função como vetor. Posso acumular probabilidades, posso perguntar a probabilidade disso, daquilo, enfim. A gente pode aplicar tudo que a gente viu lá em probabilidade, as coisas que a gente está estudando aqui em processo estocástico. Então a cadeia de Markov, né, ela nos auxilia, essa modelagem toda que a gente está mostrando, é para que a gente possa encontrar a função densidade de probabilidade. A partir de que eu tenha a função densidade de probabilidade, o restante a gente vai trabalhar de acordo com as nossas necessidades, né? Então todas as medidas de desempenho do meu sistema e todas as análises do meu sistema vão ser calculadas a partir desse π, que é a nossa função densidade de probabilidade. Aí essa nossa função de densidade de probabilidade, eu posso calcular da seguinte maneira. Eu tenho um vetor inicial. Esse meu vetor inicial são as minhas transições, são minhas probabilidades no tempo n. Tá? Então tem o tempo inicial, probabilidade inicial. Eu quero calcular esse meu vetor no tempo n mais 1. Para eu calcular esse meu vetor no tempo n mais 1, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse vetor pela minha matriz de um passo. Eu tenho o vetor do tempo n, eu vou multiplicar pela matriz de um passo. Aí eu vou ter o meu vetor no tempo n mais 1. Se eu multiplicar de novo pela matriz de um passo, eu vou ter no tempo n mais 2. Se eu multiplicar de novo no tempo n mais 3, e assim por diante. Se eu multiplicar
pela matriz que está a késima potência, aí eu vou ter o meu vetor no N mais K, e assim por diante. Então colocando aqui, o que nós temos é o seguinte, vou puxar um pouquinho para cá, eu tenho um π um determinado tempo N. Se eu multiplicar esse vetor pela minha matriz de K passos, meu resultado vai ser meu π do tempo N mais K. Então, por exemplo, eu posso dizer que meu π do tempo zero, para aquele nosso exemplo do estoque, ele é o que? Ele é um vetor em que eu começo, então eu vou começar o meu processo de venda. Eu começo esse meu processo de vendas com o meu estoque cheio, né? Eu vou abrir meu negócio no primeiro dia, eu não vou começar com um estoque zerado ou com quase nada em estoque, eu enchi meu estoque. Então, probabilidade 1 para esse estoque está cheio e 0 para todo o restante, né? E assim vai, né? Daqui a uma semana, daqui a 7 dias, digamos que só para facilitar, né, nosso entendimento, digamos que funcione todos os dias da semana, né? Então daqui a uma semana, daqui a 7 dias, quais vão ser a minha probabilidade? Qual a probabilidade que se eu chegar daqui a 7 dias, qual a probabilidade do meu estoque estar com N, tá todo cheio, a probabilidade de ter N-1, ter N-2, de ter 0, de estar no primeiro dia de espera, no segundo dia de espera. Então, meu π no tempo 7. O que eu vou fazer no tempo π? Calcular esse π no tempo 7. Vou pegar esse meu vetor no tempo 0 e multiplicar pela minha matriz de 7 passos. Ou multiplicar pela matriz de um passo 7 vezes. Tá? Então, assim eu calculo para uma quantidade de K de passos. E aí, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que, dependendo da minha cadeia, eu posso entrar no que a gente chama de regime estacionário. O que é isso? É quando o meu vetor de probabilidades, ele para de mudar. Esse meu π aqui, ele vai chegar ali num determinado valor N, que mesmo que eu continue multiplicando ele pela minha matriz de um passo, o resultado continua sendo ele mesmo. Ou seja, ele para de mudar. Em outras palavras, o que está acontecendo? Eu iniciei meu sistema, né? Então, no início, ele começa com tudo cheio. Probabilidade 1 para aquele, né, para aquele estado e 0 para os outros. À medida que o tempo vai passando, eu vou mudando ali, né? Um dia eu estava com tudo cheio, no outro dia eu estava com 3, no outro dia com 0, depois estava no dia 1, no dia 2, depois voltei para o N, e assim vai. Então eu fico variando ali, né? As minhas probabilidades, uma interpretação que a gente tem para ela, o que é? É proporção de tempo, né? Então, ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, eu vou ficando uma proporção de tempo no estado N, uma proporção de tempo no estado 1, uma proporção de tempo no estado 2, proporção de tempo no D1, proporção de tempo no D2 e assim por diante, né? À medida que o tempo for passando, essa proporção ela começa a se estabilizar, até que ela se estabiliza num valor em que, por mais que o tempo continue passando, essas proporções não mudam. Então, eu passo 0,01 do tempo, né? Que seria 1%, né? Eu fico 0,01, a proporção 0,01 no dia D1, no primeiro dia de espera. Se esse meu sistema já está rodando há muito tempo, essa proporção ela vai se estabilizar. Por mais que eu continue o sistema rodando, continuando ali, né? Cada dia eu mudando ali quanto eu tenho no estoque, se são no dia D1, no dia D2, vai, essa proporção se estabiliza. Então eu entro em regime estacionário. E aí quando isso se estabiliza, matematicamente o que ocorre é isso aqui. Eu posso pegar minha matriz de N passos, multiplicar pela minha matriz P, eu continuo tendo o mesmo resultado. Vou mostrar aqui
um exemplo numérico para a gente entender isso aqui, tá? Um momento. Então, tem aqui um exemplo, uma matriz P. Não sei se a resolução vai ficar boa para vocês. Se eu tenho uma matriz P, essa aqui. Acho que não vai ficar ruim. Deixa eu tentar melhorar a resolução rapidinho. Vamos lá. Então, acho que deve ter melhorado um pouquinho, né? Então, eu tenho essa matriz aqui, P, né? 4x4. Então, vou botar aqui, ó. Então, se a gente somar as linhas, todas estão dando 1, tá? Esse resultado aqui tá na transporte, tá? Então, esse resultado das linhas, então, a soma tá dando 1 em todas as linhas. E, como vocês podem ver, todos os números estão entre 0 e 1. Então, é uma matriz estocástica, uma matriz de probabilidades que vai estar representando ali uma determinada cadeia de Markov, tá? Essa é uma matriz de um passo. Se eu quiser uma matriz de 2 passos, o que é? Ela vezes ela mesma. Então essa é a matriz de passos. Então qual é a probabilidade de eu estar no estado 0 e daqui a 2 passos, ou seja, daqui a 2 observações, eu estar no estado 0 de novo. Não importa o que ocorreu no meio, não importa se eu estava no 0, fui para o 1 e fui para o 0, se eu estava no 0, fui para o 4, voltei para o... Não importa o meio, importa que eu estava no 0 e 2 passos depois eu continuo no 0. Então 0,18 é a probabilidade. 0,16 é a probabilidade de estar no 0 e ir para o 1 e assim por diante, em 2 passos e por diante. Se eu multiplicar ela para ela mesma 3 vezes, eu tenho a matriz de 3 passos. Se eu multiplicar ela para ela mesma 4 vezes, a matriz de 4 passos e assim por diante. O que eu quero? Eu quero o meu vetor, chamar aqui de V. Então esse meu V, vou dizer aqui que ele está 1, 0, 0 e 0, tá? Então ele começa com a probabilidade de 1 para o 0, estado 0, e 0, a probabilidade dos outros estados. Eu quero esse meu vetor daqui a 2 passos. Então é ele vezes a minha matriz de 2 passos. Então essa é a probabilidade de daqui a 2 passos eu estar nesse estado 0, ou estar no estado 1, no 2, no 3, tá? Mas qual a diferença desse meu vetor para o elemento lá da minha matriz? Nessa situação aqui eu estou considerando esse vetor, tá? Então eu estou dizendo, olha, com probabilidade de 1 eu estou no primeiro estado e 0 para o resto. Com essas probabilidades, qual a probabilidade de daqui a 2 passos eu estar em cada um dos estados? Aí essas são as probabilidades. Aí observem que nesse caso, inclusive, a probabilidade deu igual ao quê? Deu a primeira, deixa eu repetir aqui, tá igual a primeira linha se eu multiplicar a matriz para ela mesma. Por quê? Porque nessa primeira linha significa que com certeza eu estou saindo do estado 0, né? Do primeiro. Aqui, como eu botei meu vetor desse jeito, então com certeza eu estou saindo do estado 0. Então o vetor em 2, ele vezes a matriz em 2 passos é igual a isso aqui. Só que esse meu vetor ele pode ser diferente, né? Poderia dizer que o meu V, ele é o quê? Ele é meio, 0.3, 0.1 e 0.1. Percebam que agora eu não tenho mais uma certeza, eu estou saindo do estado 0, dado que eu estou no 0, dado que eu estou no 1, dado que eu estou... Não, agora olha, tem uma chance meio de eu estar no 0, uma chance 0,3 de eu estar no 1, chance 0,1 de estar nesse, 0,1. Então essas são as minhas chances. Daqui a 2 passos, qual a probabilidade de eu estar em cada um dos estados? Aí vai ser V vezes a matriz de 2 passos. Aí essa probabilidade agora, percebo que é diferente, né, do que eu tinha antes, certo? Aqui, ou aqui na linha, né? Exatamente porque eu não estou dizendo que eu vou sair exatamente de um estado, estou dando agora probabilidade, dada uma certa distribuição, uma certa massa dessa probabilidade, daqui a tantos passos, essa minha probabilidade vai estar nesse formato aqui. Tá? E à medida que eu vou aumentando, então de 3 passos, 4 passos, as coisas vão mudando. Mas eu não sei se dá para dando perceber, à medida que eu estou aumentando aqui, as mudanças são cada vez menores, né?
Então aqui, de 3 passos para de 4 passos, né? Mudou um tanto, né? Que era 19,02, 18,69, 15,74, 15,54. Se eu pegar antes, mudou. A mudança era maior ainda, né? Então meu V era esse, V em 2 passos, bem diferente, V em 3 passos. Mesmo que eu vou avançando, percebo que esse vetor está parando de mudar, né? Com a matriz de 9 passos, matriz de 10 passos. Então perceba que aqui, com essa quantidade de casas decimais que eu estou usando, a partir do 8 passos parou de mudar, né? Mas perceba que é o mesmo vetor, com P elevado a oitava, P elevado a nona, P elevado a décima. E eu posso continuar aqui aumentando, não muda mais. Então meu vetor entrou em regime estacionário, né? Então eu posso encontrar esse meu vetor em regime estacionário, que é o vetor que normalmente a gente quer, que é a nossa função máxima de probabilidade de regime estacionário, fazendo dessa forma, pegando o vetor e multiplicando pela matriz a uma quantidade de passos muito grande. Ou podemos também, na verdade, nem pegar o vetor, pegar só a matriz. A matriz ela também converge para o estacionário e cada linha fica exatamente igual ao meu vetor. Perceba, né? Meu vetor e as linhas, todas as linhas estão iguais e todas elas estão igual ao meu vetor, certo? E outra coisa, é independente do meu vetor, né? Então nesse caso aqui eu estou usando esse vetor, mas poderia usar outro vetor, né? Então, deixa eu trocar aqui, vou usar o vetor 0.1, 0, 0, 0.9. Então olha, vetor totalmente diferente. E o resultado é 1, 2, 3. Ah tá, eu errei aqui, botei um 0 a mais aqui. Então perceba que o resultado tá igual a quando eu tinha outro vetor. Em outras palavras, não importa como o meu sistema começa, quais as probabilidades iniciais. Em regime estacionário, a longo prazo, as probabilidades, se a minha matriz converge, isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Se a matriz pode não, se minha cadeia de Markov pode não convergir. Então, quando minha cadeia de Markov converge, eu sempre vou chegar no mesmo vetor de probabilidades, né? Na mesma matriz estacionária. Essa é uma forma de resolver. Pegar a matriz, multiplicar ela para ela mesma muitas vezes, ou pegar um vetor inicial com qualquer valores, desde que sejam probabilidades, a soma deu 1, e multiplicar pela minha matriz P até convergir. O problema é que se eu tenho um sistema muito grande, só com 1 milhão de estados, eu vou ter uma matriz de 1 milhão por 1 milhão. Isso vai gastar muita memória, vai gastar muito tempo de processamento. E aí vai ser inviável calcular dessa forma, ficar multiplicando até convergir. O tempo, o esforço computacional, a quantidade de memória que eu vou precisar vai ser muito grande. Então a gente precisa de outras técnicas, de outras formas de encontrar esse vetor de densidade, probabilidade. Como é que a gente calcula então esse vetor? Usando a regra de que quando eu estou em regime estacionário, se eu multiplicar o meu vetor em regime estacionário pela minha matriz de um passo, eu tenho o mesmo vetor, não muda. Além disso, se eu somar todos os elementos do meu vetor, dá 1. Então aqui eu consigo montar um sistema de equações lineares, né? Se eu pegar só aqui, eu já vou ter um sistema quadrado, né? N variáveis e N equações. Só que esse sistema ele não vai ser linearmente independente. Aí o que eu faço para quebrar a dependência linear? Eu excluo uma das linhas, uma das equações que vão aparecer e substituo por essa aqui, que é a soma de todo mundo ser igual a 1. Assim eu quebro a dependência linear e eu consigo resolver o meu sistema de equação linear. Então, a forma normalmente utilizada quando nossa cadeia de Markov é muito grande, você tem muitos estados, é resolver um sistema de equações lineares. Aí aqui são coisas que nós vamos ver na próxima aula, tá? Vamos ver de um outro formato, mas é sobre regras de convergência, né? Mas a ideia é essa, a gente montar um sistema de equações lineares. A gente monta um sistema de equações lineares, a solução do sistema de equações lineares vai me dar esse meu vetor de probabilidade em regime estacionário. Então por hoje a gente fica aqui, tá pessoal?
Aí normalmente vai ter uma lista de exercícios sobre essa parte, assim, vão resolver algum sistema, vão fazer algumas continhas. E a nossa próxima aula vai ser sobre cadeia de Markov a tempo contínuo e classificação de estados, que é para a gente poder verificar se aquele meu processo estocástico, que eu estou representando com uma cadeia de Markov, se realmente é um processo estocástico estacionário, né? Então a gente está trabalhando com os casos estacionários. Eles podem não ser estacionários, então, estacionários e ergódicos, né? Eles podem não ser estacionários, podem não ser ergódicos. Então a forma da gente testar se realmente é cadeia estacionária e ergódica, né? Então, até mais, até a próxima aula.